versículo 1 ao versículo 8. A palavra de Deus nos diz: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, no meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão recuou. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, porque recuou? Os montes, porque estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Um grande panorama da história de Israel, do Êxodo a Josué. O salmista vai falando como ele quer inculcar na mente dos adoradores a importância do que é o santuário do Senhor, que na realidade é muito mais do que um local onde o povo se reúne para adorar, mas a ideia do santuário é o lugar onde Deus manifesta a sua presença. Então, na estrutura do Antigo Testamento, existia o tabernáculo, o templo, nós nos reunimos em qualquer lugar, mas o ponto não é a relevância da estrutura física, mas o fato de Deus fazer ali habitar o seu santo nome. Onde Deus está, esse é o ponto. Então, o texto começa percorrendo, dizendo que quando Israel saiu do Egito, de um povo estranho, de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Aqui não havia ainda as divisões das tribos, né? Judá é uma referência ao Reino do Sul e Israel é a referência às 12 tribos. Saíram as 12 tribos. Mas o ponto é que quando eles saem da terra do Egito, eles já saem numa estrutura que é reflexo das mudanças que ocorreram nas 12 tribos no livro de Gênesis. Porque se você se lembrar do livro de Gênesis, os 12, Judá ele não é o primeiro filho, ele é o quarto filho. E o primeiro filho, Rúben, ele havia se deitado com a mulher do seu pai. Os dois filhos, Levi e Simeão, eles haviam matado homens por causa daquele estupro a Diná. E Judá, no final do livro de Gênesis, é ele que lidera, ele passa a liderar, ele que vai liderando a comitiva dos irmãos até o Egito para negociar com aquele homem para comprar comida. Termina-se o livro de Gênesis, Judá tendo uma proeminência. E como que sendo o novo líder. A profecia de Gênesis 49 mostra isso muito claro, né? Jacó ele vai falar isso, dos erros de Rúben, Simeão e Levi e Judá sendo líder. É ele que vai liderar a comitiva indo para o Egito para comprar comida. Quando tem aquele ponto lá que José ele não se deu a conhecer e colocou uma taça na bagagem de Benjamim, e aí Benjamim seria entregue para morrer, todos poderiam voltar. Judá diz: não, eu vou dar a minha vida. Ele é aquele que ele faz o ato do primogênito, como se ele fosse o primogênito, porque ele recebe a liderança, né? Fica muito claro quando eles vão voltar do Egito, na hora da organização das tribos, Judá ele vai ficar exatamente na frente, né? Liderando a comitiva 3 tribos na frente do tabernáculo, 3 à esquerda, 3 à direita, 3 atrás, e Judá está exatamente na frente, liderando ele que representa esse povo. Então, quando o texto diz Judá se tornou o santuário do Senhor, Israel o seu domínio, há referência de fato a esse ponto, dessa relevância de Judá, né? Judá ele é o lugar onde da morada de Deus, o lugar da manifestação. A profecia de Gênesis 49 fala do leão de Judá que viria, é ali onde o Senhor vai fazer habitar o seu santo nome. E perceba que nesse momento que eles estão saindo do Egito, que o Salmo está descrevendo nesse momento do Êxodo, não existe propriamente um santuário. O santuário ele vai ser estabelecido
em Levítico. Ele vai ser erguido mais à frente, mas ele vai ser estabelecido as normas em Êxodo e as orientações em Levítico. Mas ele diz que o povo de Israel é como se fosse um santuário. E ele começa a descrever as implicações desse santuário, como se fosse um santuário que está caminhando. O mar fugiu, onde o santuário de Deus está, a presença de Deus, o mar foge. Aí ele menciona esse relato de Êxodo, do mar se abrir, início do livro de Êxodo, e ele pula lá para o livro de Josué agora, e fala do Jordão que recuou agora depois dos 40 anos. O povo cruzando ali, o episódio do mar, ele meio que se repete, né, no Rio Jordão. O Rio Jordão recua, e ele faz um relato aqui falando que os montes, colinas, cordeiros, todos estão tremendo ante o povo de Israel passando, porque é o santuário do Senhor. E aí a convocação é: trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Perceba, ele faz um resumo dessa história para falar da importância do santuário do Senhor, que é a presença do Senhor. Por isso o mar se abriu, por isso o rio se abriu para eles passarem, e a aplicação dele, verso 7 e verso 8, é: trema, ó terra, na presença do Senhor. Então, a implicação disso é que quando nós vamos adorar o Senhor, vamos entrar na sua presença, nós devemos ter esse tremor, esse temor diante da presença do Senhor, porque o que tudo fez isso, ainda que não havia propriamente santuário, o mar se abriu, porque o povo era o santuário, era o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Uma referência, ele não está muito preocupado com cronologia, ele fala de Êxodo 17, né? Ele falou de Êxodo ali após o capítulo 12, depois foi para Josué, voltou para Êxodo 17, porque ele estava preocupado com esse tema. Quão relevante é eu me aproximar da presença do Senhor? Eu devo temer, eu devo tremer, porque o mar se abriu, o rio se abriu, né? As águas pararam do rio, e a terra tremeu. Então, por isso, nós devemos tremer diante da presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, uma oração.